Olá, pessoal! Então chegamos à nossa última aula sobre o sistema renal. Infelizmente, a gente não pode abordar tudo, então eu tentei selecionar alguns temas bem relevantes que exigem um conhecimento importante na questão da sinalização celular, né, que é o objetivo do nosso curso. E por isso estamos aqui com o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um tópico muito importante, não só para o sistema urinário, mas também para o sistema cardiovascular, entre outros. Primeiramente, para que a gente entenda o papel desse sistema, dessa cascata, né, na verdade, é importante que entendamos como se dá a regulação do líquido extracelular. O líquido extracelular é composto pelo plasma, né, sanguíneo, e o líquido intersticial. Especialmente o líquido plasmático pode ser regulado de diversas formas, e para que ele seja regulado é necessário que nós tenhamos os sensores para saber quanto de soluto tem naquele local, naquele plasma, por exemplo, como está a pressão, como está o volume desse líquido, para que haja respostas para regular e para que haja uma homeostase, uma manutenção, um equilíbrio dessa quantidade de líquido, porque a gente não pode ter nem de mais nem de menos, né? E esses sensores já comentei com vocês na aula passada. Podemos ter principalmente osmorreceptores, como os receptores que vão estar lá no hipotálamo, por exemplo, identificando a concentração, a osmolalidade do nosso plasma e a partir disso induzindo, por exemplo, liberação de ADH, e barorreceptores, que vão identificar, como eu já mencionei, a pressão, né? E no caso do sistema renina-angiotensina-aldosterona, os barorreceptores vão ser cruciais. É claro que os osmorreceptores vão ter sua importância, mas os barorreceptores vão ser fundamentais nesse caso. E os barorreceptores podem ser barorreceptores sensores de alta pressão, como os presentes no seio carotídeo, arco aórtico e as próprias arteríolas aferentes renais. Então, as arteríolas, guardem bem isso, atuam como barorreceptores de alta pressão e sensores de baixa pressão, que vão estar no átrio esquerdo e nas veias pulmonares, porque são sensores que estão em locais em que o fluxo sanguíneo é mais lento, ou seja, e consequentemente, como o próprio nome diz, há uma baixa pressão, e eles vão ser importantes mais para a identificação por causa disso do volume, e não tanto da pressão mesmo, mas o volume circulante naquele local. Já que estamos falando do sistema renina-angiotensina-aldosterona, foi necessária essa introdução, mas agora temos que entender o que é a renina. A renina é uma enzima proteolítica que vai ser liberada pelas células granulares presentes que estavam ali nas arteríolas aferentes, que eu mostrei a vocês. Ou seja, vão ser liberadas a partir do aparelho justo-glomerular, né? Mas como é que a renina é secretada? O que é que estimula essa secreção? O que modula essa secreção de renina no nosso organismo? Nós temos três principais fatores que modulam a secreção da renina, né, a partir das células granulares. Primeiro, a pressão de perfusão, ou seja, a pressão com a qual o sangue está perfundindo os rins, né, os vasos. A atividade simpática modula bastante a secreção de renina, e a mácula densa, por um mecanismo semelhante ao que a gente viu no feedback túbulo glomerular. E um ponto muito importante que vai diferenciar a secreção de renina de outras secreções que a gente já viu observando todos os sistemas ao longo do nosso curso, é que, diferentemente dessa maioria das células secretoras, a renina, o estímulo à renina é a diminuição da concentração de cálcio intracelular e não o aumento de cálcio intracelular. Então, para que a renina seja liberada, tem que haver redução da concentração do cálcio intracelular e não aumento. Então,
todos os mecanismos que regulam a secreção da renina têm como finalidade diminuir a concentração de cálcio intracelular para que haja, portanto, a liberação de vesículas contendo a renina a partir das células granulares. Então, vamos observar cada um desses 3 fatores, né, moduladores da secreção. Primeiramente, pressão de perfusão. A pressão de perfusão tem como pressuposto o que eu pedi para vocês gravarem. O quê? Que a arteríola aferente, aqui dita que eu coloquei como AA, né? Não é Alcoólicos Anônimos, mas enfim, a arteríola aferente atua como uma barorreceptora. Tem uma atuação barorreceptora, então ela vai ser capaz de identificar a pressão, né, do que está chegando ali no rim. E a partir daí vamos ter algumas ações. Então, se a arteríola aferente identificar uma alta pressão de perfusão ali no rim, então, se a pressão estiver alta, a renina não vai ser produzida, não vai ser liberada, não vai ter estímulo à liberação de renina. Por quê? Porque a grande pressão de perfusão vai promover o aumento da concentração de cálcio intracelular e isso vai coibir a liberação de renina. Até mesmo por aquele processo miogênico, né? Quando você tem aumento da pressão, há uma ativação de canais ativados por estiramento e aí há um influxo de cálcio. Nesse caso, não vai haver a liberação de renina. Já quando há uma identificação de uma pressão baixa de perfusão, nós vamos ter sim um estímulo à secreção de renina, pois houve uma diminuição da concentração intracelular de cálcio. Ao mesmo tempo, a atividade simpática, eu coloquei como AS, vai ter um efeito também bem importante na secreção de renina. A gente sabe que você vai ter aumento do tônus simpático em situações de estresse, desidratação. Então, em situações como essas, em que há uma atuação simpática com aumento de liberação de catecolaminas, nós podemos ter 2 coisas, né? Aumento da atividade simpática vai culminar em quê? Na ativação de receptores beta-adrenérgicos nas células granulares e, portanto, uma indução pelo aumento do AMP cíclico nessas células, que é um fator que estimula a liberação de renina, a liberação de renina. Então, baixa concentração de cálcio estimula a liberação de renina e altas concentrações de AMP cíclico estimulam a renina. Da mesma forma, a prostaglandina E2 também atua no mecanismo que promove o aumento da concentração de AMP cíclico. E isso culmina também no aumento da liberação de renina. Ao mesmo tempo, quando você tem diminuição da atividade simpática, você não vai ter a liberação de renina, não vai ter esse estímulo à liberação de renina. E por fim, outro fator que regula essa liberação de renina vai ser a mácula densa. E aqui a mesma imagem que eu mostrei no feedback túbulo glomerular. Então aqui, basicamente, vai ser o mesmo mecanismo. A mácula densa, quando você tem um maior volume de sangue ali circulando, vai haver maior influxo de sódio por esse suporte, indução de, principalmente, liberação de ATP e um pouco de ADP também, que vão atuar nos seus respectivos receptores, ou nas células musculares ou então na célula mesangial extraglomerular. E essas células vão estar acopladas por junções gap, junções comunicantes, com as células granulares. E o aumento do cálcio que ocorre quando você estimula esses receptores aqui, vai ser transmitido para as células granulares e vai haver aumento de cálcio, da concentração de cálcio nas células glomerulares. Com o aumento da concentração de cálcio, vai haver diminuição da liberação de renina. Da mesma forma, quando há diminuição do volume sanguíneo, nós vamos ter menor entrada de sódio, menor liberação de ATP e ADP, menor ativação de receptores e menor concentração de cálcio aqui nas células granulares. E aí, portanto, com a menor concentração de cálcio, vai haver um aumento da liberação de renina. Então, em síntese,
A mácula densa vai servir para identificar a necessidade de liberação de renina com base no volume de sangue. A arteríola aferente identifica pela pressão e a mácula densa pelo volume. E as terminações simpáticas vão também estar modulando todo esse processo. E não sei se vocês perceberam, mas o que é que estimula, em síntese, a liberação de renina? Quando você tem pouco volume de fluido e uma pressão baixa. Então, qual seria o papel indireto da renina? Promover um aumento dessa pressão, um aumento do volume plasmático, promovendo um equilíbrio. Então, que está muito evidente nessas aulas é que os rins promovem uma manutenção de equilíbrio. Então, são órgãos essenciais. E o sistema renina-angiotensina-aldosterona é um exemplo disso. Só que a renina não vai ter uma atuação direta nisso, mas a renina vai atuar, vai ser o começo do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por quê? Porque os rins vão liberar a renina, né? E a renina, como eu disse, é uma enzima proteolítica, então ela quebra proteínas. E aí o fígado libera uma proteína chamada de angiotensinogênio. A renina vai lá no angiotensinogênio e converte ele em angiotensina 1. A angiotensina 1, a partir disso, vai ser convertida por uma enzima chamada, deixa eu desenhar aqui, eu não tinha percebido que essa imagem não tinha o nome ECA. Olha como eu desenho lindo. Então, a angiotensina 1 vai ser convertida por a chamada enzima conversora de angiotensina. Então, com a ação dessa enzima, que vai ser produzida por células endoteliais, especialmente as células endoteliais dos vasos presentes no pulmão, né? Mas também no rim, então, a principal produção vai ser no pulmão, também no rim, vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. E a partir disso, a angiotensina 2 a gente já falou que tem várias ações, promovendo, por exemplo, uma vasoconstrição. E aí ela efetivamente vai ter muitas ações no rim. E na suprarrenal vai induzir a liberação da aldosterona, que é um hormônio esteroide produzido pelas células glomerulosas da suprarrenal. E a partir disso, o que vai ocorrer vai ser diminuição da excreção de sódio e diminuição da excreção de água, ou seja, vai haver maior reabsorção de sódio e maior reabsorção de água, para que um volume baixo de plasma ou uma pressão baixa se eleve a partir de agora. Mas vamos ver aqui os efeitos específicos. Então, primeiramente, quais os efeitos celulares da angiotensina 2? A angiotensina 2 estimula a secreção de aldosterona pelo córtex suprarrenal, como eu já falei, né? Especialmente as células glomerulosas. Estimula a secreção de ADH e estimula a sede. Eu falei também na aula passada que ela atua no órgão subfornical e também vai acabar estimulando os núcleos paraventricular e supraóptico. E vai haver essa secreção, estimulando, portanto, maior absorção de água e maior ingestão de água também. Vai estimular a vasoconstrição das arteríolas, tanto a arteríola aferente como a eferente, promovendo diminuição da intensidade de filtração glomerular para que não se perca tanta água. E também vai estimular a reabsorção de cloreto de sódio nos túbulos proximais, no ramo ascendente espesso, no túbulo distal e ducto coletor, atuando nos canais específicos, né? Nós vamos ter uma atuação no antiporte sódio hidrogênio, naquele se importa lá sódio, 2-cloreto, um potássio, mas não vamos nos aprofundar nesses canais. Mas só saibam que ela tem uma atuação em diversos locais, né? Que vai ser um pouco diferente no caso da aldosterona e do ADH, que a gente viu que ele teve uma atuação mais no túbulo distal e no ducto coletor, da mesma forma que a aldosterona. Então, a atuação renal da aldosterona, né? As principais funções da aldosterona nos rins vão ser o estímulo à reabsorção do cloreto de sódio e o estímulo à secreção de potássio. Ou seja, o estímulo à excreção. Então,
Quando você tem um aumento da aldosterona no sangue, a partir desse sistema, você vai ter um aumento de sódio no organismo e vai ter uma perda de potássio. E aí vamos dar um pouco mais ênfase à reabsorção de cloreto de sódio, que vai ser bem importante, né? Vamos detalhar um pouquinho aqui. Primeiramente, como é que ela estimula essa reabsorção do cloreto de sódio? Porque aqui, no ramo ascendente espesso da alça de Henle, como eu já havia mencionado, vai estimular o funcionamento do simporte sódio 2-cloreto 1-potássio. Mas também ela vai ter uma atuação na porção inicial do tubo distal. Diz que é um pouco diferente em questão de canais, né? Então, ela vai estimular na porção inicial do tubo distal o simporte também de sódio e cloreto. Portanto, vai haver maior absorção de sódio. E ao mesmo tempo, a aldosterona também vai estimular os canais de sódio que promovem a entrada de sódio por difusão aqui na porção final do túbulo distal e no ducto coletor e estimular também a bomba de sódio e potássio. E a partir disso, vai haver uma maior reabsorção de cloreto de sódio. A reabsorção de potássio também vai ser estimulada por esses mecanismos, alguns desses mecanismos, como o estímulo da bomba de sódio e potássio, e aumento também da permeabilidade do potássio, né, nos seus canais nessas três principais regiões. Mas, embora eu tenha mostrado o ramo ascendente espesso da alça de Henle, o local que até é conhecido como local sensível à aldosterona do néfron vão ser os túbulos distais e os ductos coletores, são os principais locais para a ação da aldosterona. Então, em síntese, o sistema renina-angiotensina-aldosterona vai ser ativado quando você tem baixas pressões ou baixa volemia, né? Estimulados por três principais mecanismos. O arteriolar aferente, pela identificação da pressão. A mácula densa, pela identificação do volume, que está abaixo do esperado. E a própria ação do sistema nervoso simpático, em momentos de estresse em que há necessidade de aumentar essa volemia, por exemplo. E aí, o sistema vai haver liberação de renina, que estimula a conversão de angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 vai ser convertida pela ECA em angiotensina 2, que vai estimular a produção da aldosterona e vai ter por si só ações para estimular a maior reabsorção de água e cloreto de sódio. E também a aldosterona vai ter ações para promover a reabsorção de cloreto de sódio e também a maior excreção de potássio nos rins. Para finalizar, como é nossa última aula, né, minha última aula com vocês, eu gostaria de dizer que eu fico muito grata pela confiança que vocês nos deram, pela oportunidade de realizarmos essa troca de conhecimento e deixar aqui uma frase para vocês, que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos, dia após dia. Só a decisão de cada um de vocês de fazer esse curso, nesse momento tão difícil, já é um grande esforço. Não sei o que cada um está vivendo, mas são tempos muito difíceis. E eu queria dizer que não se cobrem tanto também. Não é porque você não está conseguindo estudar que você não é útil. Um grande sucesso na sua vida é o próprio fato de você estar vivo. Então, se alegre com isso. Se alegre por estar bem, se você estiver bem. Se alegre pela sua família. E espero que todos vocês fiquem bem e que a gente possa se encontrar em breve.